hoje a gente teve, né, das várias iniciativas aí que eu já coloquei para a comunidade, hoje acho que foi uma das que mais houveram inscritos, né, embora tenham 17 pessoas aqui dentro, teve umas 77 pessoas inscritas, achei bem legal, acho que é pelo menos o interesse das pessoas no assunto aqui, e como eu disse, né, essa agenda ela vai ficar gravada, né? Eu pretendo colocar isso aqui nos canais aí do YouTube, da comunidade, mas acho que é um ponto principalmente a gente aproveitar esse encontro síncrono aqui para a gente poder, né, trocar ideia, para a gente poder discutir, acho que pode enriquecer bastante o encontro de hoje. E eu queria apresentar, galera, hoje, algo, né, que eu já venho trabalhando já há algum tempo, que eu acho que tem me ajudado, assim, muito em relação ao meu trabalho como manager, e conversando, acho que até com outras pessoas da minha empresa, algumas outras pessoas do mercado, eu vejo que tem várias pessoas que já tiveram essa mesma sacada, cada um, tipo, implementando, né, da sua própria forma, dentro do seu contexto, mas a linha de raciocínio ela é muito similar, né, e eu consegui transformar isso aqui, né, numa espécie de produto aí, que eu tenho acho que algumas novidades legais para poder compartilhar e convidar vocês também. Mas como que a gente, né, estrutura um sistema operacional local para a gente, né, enquanto líderes de engenharia, conseguir gerenciar melhor nosso time, os nossos projetos e as nossas responsabilidades que são depositadas em cima da gente. Então, trazer, né, acho que um ponto, uma proposta, né, de agenda, o que eu pretendo passar aqui hoje, falar, né, um pouco da dor, né, e a proposta de solução. Acho que muitos de vocês, né, que ocupam esse cargo vão se identificar. Quais são as ferramentas, né, necessárias e algumas informações importantes para que essa solução ela funcione aí dentro do contexto de vocês também. Vou entrar um pouquinho no detalhe, explorar um pouquinho aqui, acho que vai ser bem legal, né, e comentários são super bem-vindos. A gente vai fazer uma demo ao vivo, tá? Eu quero mostrar aqui também funcionando, né, como que vocês podem aplicar aí no computador de vocês, e vocês terem essa experiência aí também, e separar, né, acho que um bloco aqui no final, né, para a gente poder conversar, tirar dúvidas, né, e a gente encaminhar aqui para o fechamento. Só, acho que, premissas importantes, apesar, né, de ser um tema bastante alta, eu vou interpretar, tá, que quem está participando já teve, né, algum contato, alguma familiaridade aí com IA, né, fazendo uso de Claude, fazendo uso de cursor, né, de entender um pouquinho de modelo, o que é uma skill, o que é o MCP. Eu não vou explicar esses conceitos aqui, não é o foco, mas, né, acho que se tiver esse tipo de dúvida, especialmente, né, um pouco mais teórica, vamos deixar mais para o final, para acho que não atrapalhar aqui o que eu projetei de mostrar para vocês. E, né, que a gente tenha alguma familiaridade com linha de comando e terminal, tá? Basicamente para poder, né, saber o que é um terminal, como é que abre um terminal, como é que eu executo um comando ali. Eu vou mostrar isso aqui ao vivo também, tá? Mas a ideia é que a gente não aprofunde nesse tema aqui também. Vou interpretar, né, que as pessoas que estão participando, que vão assistir, já têm alguma familiaridade com o tema. E outro ponto, né, acho que é bastante importante, só reforço mais uma vez, fique à vontade para complementar, né, desde que seja relacionado ao tópico. Acho que isso aqui vai enriquecer muito esse vídeo, esse material, né? E temas que fogem um pouco, vamos deixar ele para o final, para a gente poder conversar e discutir também. Beleza? Então vamos lá, né? Acho que alguns aqui eu já reconheço, outros não me conhecem, então eu quero me apresentar formalmente. Sou o Marlon, eu estou trabalhando, né, atualmente como Engineering Manager na Telos Digital. A Telos ela é uma empresa canadense, é uma gigante da telecomunicação lá no Canadá, e ela vem num processo de expansão bastante agressivo aí no mercado. Ela abriu, né, das frentes de negócio que são consultorias de software, e ela vem, né, numa série de aquisições aí para conseguir ofertar, né, diversos serviços de tecnologia, uma consultoria, né, de fato, para realmente conseguir captar, né, grandes clientes e entregar projetos de software complexos, agora, né, com IA no centro de tudo que ela está fazendo. Também sou fundador, né, aqui da comunidade Tech Manager de Resultados, então onde eu já venho, né, um ano aí trabalhando nessa comunidade, né, atraindo, né, pessoas que têm interesse pelo tema para poder discutir e falar um pouco mais sobre prática de gestão. E também, né, sou embaixador oficial do Cursor aqui no Brasil. Hoje eu represento as cidades de Belo Horizonte e Porto Alegre, e constantemente eu faço alguns eventos aí abertos ao público, dou alguns treinamentos fechados, né, e fica, acho que o convite aí para quem não conhece, para conhecer um pouco mais aí do meu trabalho também.
Quero falar rapidamente aqui também sobre a comunidade, né? A gente, mês passado, completei 1 ano que esse projeto está no ar. Então, acho que nem em 1 ano eu acho que consegui fazer bastante coisa, consegui, né, angariar aí mais ou menos uns 11.500 seguidores ali no LinkedIn, meu canal principal, 1.400.000 impressões, 335.000 pessoas alcançadas, 400 assinantes na newsletter e uns 600 pessoas ali no grupo do WhatsApp, então já tem um alcance legal. Um pouco da consistência de conteúdo, gravei 14 vídeos, 28 aulas, 51 newsletters, 232 posts no LinkedIn, acho que é o meu recorde pessoal e da vida, de pegar, né, acho que é algo de começar a ter consistência, a gente, né, consegue ver o resultado disso aí hoje. E eventos, né, comecei a fazer alguns eventos aí também, promovi pelo menos uns 20 encontros aqui, de Clube do Livro, né, fiz meetup presencial, fiz meetup workshop online, workshop presencial, né, fiz bastante one-on-one com a galera que eu fui conhecendo ao longo do ano. Então, acho que são números relevantes, né, também de trazer, né, para mostrar, acho que a consistência de tudo que está sendo feito e aplicado aí, né, para a comunidade de uma forma geral. E aí, para a gente entrar, né, de fato, né, nas dores, no problema, né, e a proposta aqui de solução, aqui acho que na grande parte de vocês aí vai se identificar, né, no que é o dia a dia de um manager tradicional, né, seja ele um manager de tecnologia, de dados, né, de produto, enfim, acho que acaba sendo aí um pouco da nossa responsabilidade no dia a dia. A gente tem que fazer, né, muito one-on-one, dar feedback, né, fazer assessment de pessoas, de projetos, fazer performance review, né, isso fica espalhado em vários locais. A gente tem nota, né, de reunião que fica no bloco de notas, que fica no Notion, que fica no Google Docs, fica no Slack, fica no Teams, né, a gente sai anotando de acordo ali com o contexto que a gente está inserido, então isso, né, de uma certa forma, acaba ficando bem disperso em vários locais. O contexto de cada pessoa e de cada projeto fica na sua cabeça, né? Ou talvez ele fique em lugar nenhum. Né, esse aqui, né, principalmente quem vive em reunião, é difícil, né, a gente poder concentrar, a gente conseguir organizar tudo que a gente está, tudo que está acontecendo, né, ali no dia a dia, e a gente conseguir ter uma visão consolidada disso depois, é algo que, né, é mais comum do que a gente imagina. Quem nunca, né, já foi incentivado a usar essas ferramentas de RH para poder, né, ajudar um pouco na gestão de pessoas, ajudar um pouco aí na própria gestão do dia a dia, mas é difícil, né, são interfaces antigas, não necessariamente eles conseguem se adaptar para o nosso processo do seu processo de trabalho. Se você quer trazer, né, dependendo da empresa que você trabalha, né, são licenças caras, a plataforma, né, fica com dado, então tem uma certa problema, né, acho que até de segurança da informação, dependendo do tamanho e da solução em que você está avaliando. E quando você troca de empresa, você troca de ferramenta, né, você tem que começar do zero. Tem que entender como que é o processo, como que funciona, quais são as ferramentas, né, até você se adequar a entender, é mais né, uma das várias curvas de aprendizado que você tem que correr atrás, né, do rabo para poder, né, performar em alto nível aí o quanto antes. E a gente acaba gastando, né, por toda essa sobrecarga cognitiva de tempo, de contextos, a gente gasta muito tempo no operacional e tático. Eu já vi, né, isso, a reclamação de várias pessoas nesse ponto aqui. Cara, não consigo sair do dia a dia, né, o meu time me consome muito, é incêndio para lá e para cá, e aí a gente, né, gostaria de ser estratégico, mas, né, a realidade acaba trazendo a gente aí para o olho do furacão, então fica difícil a gente começar a olhar, né, para o todo e realmente ter visões que a gente gostaria de ter, né, se a gente não tivesse tão atarefado aí no dia a dia. E aí, para quem lembra, né, quem já me acompanha aí há um tempo, desde a construção da comunidade, eu construí uma ferramenta no passado chamada Tech Manager Tools. A ideia, né, que fosse tipo um hub, onde ali dentro, né, eu teria várias ferramentas para poder ajudar a Tech Manager ali na gestão do dia a dia. E uma coisa acho que foi bem legal, né, acho que bem parecido com essa live aqui, eu tive aproximadamente umas 79 pessoas que se inscreveram, né, para poder entender um pouquinho melhor. Cara, eu tenho essa dor, o que você tem para poder me oferecer, né? Como que eu poderia usar isso aqui no meu dia a dia para ser um pouco melhor? E aí veio gente, né, do Mercado Livre, gente do PicPay, CIT, Boticário, Itaú, né, entre várias outras empresas, para conhecer, para entender, né, como é que a galera ia usar essa ferramenta para ajudar, né, a ser um gestor melhor e facilitar o dia a dia ali das suas atividades. E o que aconteceu, né? Isso foi uma ferramenta, né, que
principalmente, ela surgiu de uma dor minha. Eu era, né, eu continuo sendo, mas na época eu tinha acabado de sair do Boticário para poder construir essa comunidade, era um desejo antigo que eu tinha. E aí, a grande parte das propostas que eu trouxe para essa ferramenta eram dores que eu mesmo tinha. E só que na minha concepção, né, por que não funcionou nessa ferramenta? Acho que ela não decolou da maneira que eu esperava. O primeiro, né, porque eu construí um sistema que ele era a grande parte, né, da inteligência que eu oferecia para as pessoas tinha relação com os dados que eu colocava ali dentro, né? Então, os dados eles eram bastante sensíveis. Então, eu pedi informação da equipe, das pessoas, das tecnologias, dos projetos, né, dos planos de ação, dos planos de performance, dos planos de desenvolvimento. Então, eu precisava, né, de uma grande quantidade de dados ali dentro, e eu tive, né, várias questões, né, tipo, a minha empresa, eu acho super legal a iniciativa, mas eu acho que é complicado, né, de trazer dados que não são meus, que são da empresa, e, né, como é que eu vou lidar com a questão de segurança, por mais, né, que a gente tenha criptografia, a gente tem, né, termos de LGPD que a gente consegue ajustar a nossa aplicação, né, para ser segura e cumprir com requisitos de lei, mas, né, para a gente poder conquistar a confiança, para a gente poder, né, de fato, entrar nessas empresas, né, exige um esforço, exige tempo, existe, né, várias indas e vindas, e por ser, né, um projeto que eu estava tocando sozinho, entre várias outras coisas, isso acabou, né, sendo um ponto que foi bastante prejudicial, né, para o que eu queria trazer ali como experiência. E o segundo problema, né, que eu acho que também teve um impacto grande, principalmente na usabilidade, é que por precisar de muitos dados, a gente não tinha, né? E eu até me coloco em primeira pessoa aqui, quando eu fui, né, vendo como é que a galera estava usando esse produto, que faltava tempo para a galera conseguir incluir dados de qualidade. Então, né, não é, né, é comum a gente encontrar manager que tem 10, 12, 15 pessoas que precisa fazer, né, a gestão ali da carreira, dependendo da empresa, e a gente entrar no detalhe, pô, mapear o perfil de cada um, né, definir pontos fortes, pontos fracos, né, conversar com essas pessoas, vai e volta, o projeto está pegando, né, ou você tem que as suas entregas para poder fazer. Então, isso aqui acabou sendo, né, mais uma tarefa de responsabilidade do manager, que o dia a dia, né, acabava tomando todo o tempo que ele tinha disponível, né, para poder incluir essas informações com qualidade ali dentro do sistema. Então, a própria usabilidade, né, a própria user experience ali, ela deixou a desejar nesse ponto. E aí, né, eu peguei, né, acho que toda essa bagagem, todo esse aprendizado, né, contando, acho que um pouco da história para vocês. Entrei, né, numa nova empresa, aqui na Telos, eu estou trabalhando lá desde o início ali de dezembro do ano passado. E aí, né, acho que eu enfrentei, né, acho que o que basicamente todo manager numa nova empresa, né, uma nova liderança, ele precisa fazer, né, de uma forma macro. Eu preciso mapear quem são as pessoas chaves, eu preciso conhecer quem são as pessoas do meu time, né, eu preciso fazer gestão dos projetos, eu preciso avaliar a performance das pessoas, fazer alinhamento com o stakeholder, mapear risco, né, vai escorregar alguma coisa, não vai, eu preciso definir processo, eu tenho que melhorar processo existente, gerenciar documentação, fazer relacionamento, eu tenho que pensar na minha própria carreira. Então, aquele turbilhão, né, de atividades voltou, né, à tona, então eu tive que fazer isso tudo ali, né, num período de tempo curto para conseguir entender como que a empresa funcionava, né, qual que seria a minha contribuição, qual que era a expectativa em cima de mim. E aí, né, eu fui tentar, né, mais uma vez, usar, né, o meu próprio produto. Então, pô, houveram, tipo, 90 pessoas interessadas, né, não deu certo da maneira que eu esperava, e eu disse, pô, se a galera não conseguir, eu vou fazer isso que dá certo, né, eu vou usar o meu próprio produto, vou fazer isso aqui funcionar, e vou, né, iterar em cima disso daqui para poder fazer uma versão 2 e voltar com isso para o mercado. Mas, né, acho que a própria dor que eu estava vendo a galera passar, eu voltei a sentir isso na pele. Né? Então, rapidamente, eu comecei a ter muita reunião, né? Já vi várias coisas que, na realidade da empresa, não se adaptavam no sistema, e aí eu teria que fazer vários ajustes, né? Implementar, testar, né? Pilotar, ver como que aquilo funcionaria na prática, e o meu tempo, né, ele precisava ser dedicado nas tarefas que eu precisava entregar. Então, eu acabei, né, engavetando isso aqui mais uma vez, e, né, acabei meio que deixando o projeto um pouco de lado. Só que aí, né, numa dessas
principalmente, né, para quem não sabe, né, essa empresa Telos, ela tem um escritório em São Paulo, em Porto Alegre, né, eu sou de Belo Horizonte, me mudei para Porto Alegre, e um dos finais de semana, né, que eu tava, não tinha, não tinha programa, assim, para a parte da tarde, eu venho separando uma lista de itens que eu tenho curiosidade, né, de conhecer, de entender um pouco melhor, e comecei a estudar, né, num sábado à tarde. E aí, não sei se todo mundo conhece esse conceito aqui do Second Brain, né, que é basicamente uma metodologia, né, onde a gente faz é como se fosse uma espécie de sistema externo para a gente poder fazer uma gestão de conhecimento. Então, a gente tem, né, uma capacidade limitada de memória, né, a gente tem uma capacidade limitada aí de esforço cognitivo, e a ideia do Second Brain é exatamente a gente transformar, né, toda esse turbilhão de informação que a gente recebe para a gente conseguir estruturar, né, dentro de um processo. O André até está dando um comentário aqui, o Thiago Forte, né, ele foi um pioneiro bastante famoso aí no mercado, né, que trouxe uma metodologia para implementar o Second Brain, tá? Acho que eu até, né, trago aqui agora o método PARA, né, a gente estruturar, né, toda essa sobrecarga de informação, né, e de assuntos e de temas que a gente tem interesse, que a gente usa ali no nosso dia a dia. Você separa isso em projetos, você separa isso em áreas, você separa isso em recursos, em arquivos, né? O arquivo é como se fosse o seu, as informações, né, que não estão, que você realmente quer arquivar, né? Você não faz a utilização dela ali num curto, médio prazo. Nos projetos, você organiza quais são os projetos que você está trabalhando nesse momento, né, entre pessoais e profissionais. As áreas, né, quais são as áreas de conhecimento que você quer explorar aí na sua vida. Então, aqui no meu caso, né, eu tenho o meu Second Brain, né, pessoal, tem coisas de inteligência artificial, tem coisas sobre esportes, tem coisas sobre psicologia, tem coisas sobre, né, diversos temas que tudo que eu pego, né, sei lá, eu tenho um livro que eu acho interessante, eu tenho um artigo que eu li, um site, uma imagem que eu acho relevante, eu organizo, né, dentro dessa pasta, e os recursos, né, são como se fossem né, literalmente, arquivos de referência, né, que me ajudam a ter ideias e conectar, né, esses assuntos para que eles façam sentido. Tá? Acho que é uma explicação bem breve do que significa essa metodologia. E para implementar, né, isso daqui, existe o Obsidian, né? Estou até vendo que o Jean comentou. O Obsidian é um software, né, que ele é um sistema open source, que a gente consegue visualizar arquivos e criar, né, acho que, relação entre eles, para a gente montar, né, mapas mentais de conexão entre temas. Então, né, quando a gente, né, linka esses 3 assuntos aqui, a gente consegue, né, criar uma base de conhecimento robusta, né, que a gente consegue quebrar por vários tópicos, e o próprio sistema, né, ele consegue criar correlações entre esses temas, e você consegue, né? A gente, na parte prática aqui, a gente vai passar um pouquinho pelo Obsidian. Para quem nunca ouviu falar, acho que é legal de dar uma passada também. E aí, depois desse dia, é aquele, né, o momento chave, o momento eureka, assim, eu falei, pô, né, e se, né, entre tudo que eu estava fazendo, né, tive acesso a esse conhecimento, comecei a conectar, né, acho que os pontos, e, né, acho que foi né, o momento do clique ali. E aí eu propus, né, comecei a pensar nessa mudança da abordagem, né, acho que de toda essa história que eu estou contando aqui para vocês. Pô, se eu tive como problema acesso a dado, né, confiança onde a informação está armazenada, e a própria usabilidade, pô, e se eu sei que o problema existe, mas eu preciso mudar a abordagem de como é que eu vou tratar isso. Então, a primeira coisa, né, que eu já conectando esse assunto do Second Brain com aquela ferramenta ali de gestão de Tech Manager. Então, se eu conseguir, né, mudar ao invés de armazenar num banco de dados, colocar isso na nuvem, em um servidor, e se eu colocasse esses arquivos, né, em uma pasta local, aonde somente eu vou ter acesso. Aqui a gente vai eliminar o problema de armazenamento de dados em sistema de terceiros, né? Então, é menos um atrito aí que eu tenho para poder, né, lidar. O segundo, né, pô, se eu estou querendo construir um SaaS, um produto, em algum momento, né, eu vou cobrar por isso, e eu preciso repassar o custo da IA que eu estou embutindo no meu produto. Só que grande parte das empresas já está fazendo, né, um investimento massivo em IA, e como que eu reaproveito essa infraestrutura que a IA está oferecendo para os seus colaboradores para poder ser utilizada aqui dentro desse produto também. Então, né, menos uma
menos um custo e menos um problema, que eu consigo trazer aqui para dentro também. E o terceiro, né, pô, como que eu entrego, né, o mínimo de fricção para a pessoa que vai utilizar, né, isso que eu construí, para que não seja mais uma tarefa no fim do dia. E sim, né, realmente eu quero viver o meu dia, fazer as reuniões que eu preciso, tomar as notas que eu preciso, e magicamente, né, isso vai se adequar, né, dentro desse sistema que está sendo proposto aqui, para poder facilitar a minha organização, para poder facilitar as tarefas aqui do meu dia a dia. Então, essa que foi, né, acho que a conexão entre assuntos para poder chegar, né, acho que nessa proposta final que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí, esse era o conceito, né? Eu juntei tudo isso, bati ali no liquidificador e o que saiu, né, no final das contas. Então, para quem, a gente vai passar rapidamente pelo Obsidian aqui já já, mas o Obsidian ele trabalha num conceito de cofre, tá? Também chamado de vault, é a tradução para inglês, mas nada mais é, né, do que um workspace, uma pasta raiz, que dentro dela vai ser aonde, né, você vai trabalhar com os seus arquivos, com as suas pastas, e você vai ter a sua visão daquilo que você vai, né, do que você vai organizar ali dentro. Então, pô, eu vou criar, né, o meu sistema vai ser originalmente um cofre de arquivos, né, e eu vou trabalhar com arquivos Markdown, porque acho que o que é bastante utilizado aí no mercado hoje em dia, principalmente falando de IA. Eu preciso, né, estruturar pastas que reflitam a rotina que um líder técnico enfrenta. Então, fazendo uma comparação, né, com o sistema ali que eu construí, com o Tech Manager Tools, eu tenho vários menus e eu tenho várias tarefas e atividades que eu posso fazer dentro desses menus, né? Eu tenho tarefas ali de gestão de tarefas, gestão de pessoas, gestão de projetos, então eu preciso criar uma estrutura de pasta que reflita essa estrutura ótima do nosso trabalho. Eu preciso, né, de uma forma simples de poder construir, né, toda essa estrutura de pastas, de arquivos, de uma maneira rápida o suficiente. Então, aqui que entra, né, o terminal, a linha de comando, para poder criar pastas, para poder criar arquivos apenas com um comando. Então, isso facilita muito, né, de você criar um projeto novo, colocar uma pessoa no seu time, né, criar alguma organização que você não tem que fazer isso manualmente. Então, isso aqui facilita bastante. Aonde que entra a IA, né? Como que eu crio, né, skills replicáveis para eu poder executar esses processos, né, várias e várias vezes, que também reflitam a minha realidade, né, e principalmente com o contexto que eu estou enriquecendo, né, entre toda essa organização que eu estou fazendo previamente. E para fechar, né, acho que esse grande brainstorm aqui, como que eu visualizo isso no Obsidian, né, eu vou transformar essa estrutura de pastas e arquivos no meu segundo cérebro, só que voltado para o meu trabalho, para a minha empresa. E como que eu pego, né, acho que principalmente as notas das reuniões, principalmente que eu participo, para que elas também, né, sejam armazenadas dentro dessa estrutura de pastas e arquivos que eu estou fazendo também. E aí, né, eu particularmente trabalho hoje com o Granola, a gente vai dar uma passada aqui também, né, o Granola é uma ferramenta aí que ela faz transcrição de conversas, mas de uma maneira zero fricção, já já a gente vai passar por ela também, né, então de uma forma bem macro, né, seriam essas, acho que os principais pontos que vão fazer essa solução funcionar. E aí eu comecei, beleza, tá, então eu tenho essas várias pedaços, como é que eu vou conectar isso daqui? E aí também, de novo, né, acho que para principalmente quem já me acompanha há algum tempo, eu fiz uma sessão, né, que eu convidei as pessoas, pô, galera, eu tô com uma ideia, né, vem cá para vocês me ajudarem, criticar, faz sentido ou não faz? E aí eu comecei a desenhar um mapa mental, né, pô, como é que isso vai funcionar na prática? Né, qual que é o ponto um ponto de partida, como é que eu vou quebrar isso em pastas, o que vai ser a representatividade de cada pasta, quais vão ser os arquivos, como é que, né, toda essa engenharia vai funcionar, né, comecei a colocar isso em prática, comecei a entender, né, como que isso se aplicava aqui no meu dia a dia, e aí, né, eu consegui chegar, né, acho que nessa principal figura aqui do que isso resolve no final das contas, né, antes eu tinha notas espalhadas, agora eu tenho tudo num lugar. Antes eu precisava organizar tudo na mão, né? Agora eu faço tudo automático, né? Ou a partir de um comando está tudo organizado e eu não preciso perder tempo com isso. Antes eu tinha que transcrever, anotar tudo na mão, né? Agora a própria IA ela já vai rotear para o local correto. Então eu não tenho que ficar pensando aonde que cada coisa entra. A IA ela vai me ajudar exatamente nesse ponto. Antes eu tinha andado na nuvem, agora está tudo na minha máquina. Acabou o problema aí de segurança e privacidade. E antes o contexto estava na minha cabeça, agora ele está versionado, né? E eu consigo ter histórico de tudo que aconteceu ali dentro. E aí, né, que eu, né, batizei aí de Tech Manager OS, né, que é esse sistema operacional para Tech Managers.
que é composto, né, acho que por esses sistemas que eu mostrei para vocês, né? O Tech Manager OS, ele é uma camada, né, que ele faz o uso de todos esses itens aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Mas acho que talvez o principal ponto, né, que vocês levam, né, aí para o dia a dia de vocês, é que entendam que essas, né, são as ferramentas usadas nessa solução, mas se você não utiliza ou se a sua empresa não permite, você consegue facilmente substituir, né, por algo similar. Então, o Granola é a ferramenta que ele transcreve reunião e gera, né, os itens que precisam ser feitos. Para quem não tem Granola, não pode usar Granola, né, as próprias transcrições do Google Meet, né, eu vi que tem pessoas aqui que usam esses bots de transcrição, né, tipo Otter AI, Fireflies, né, dá para a gente poder pensar em algo similar, tá? Então, acho que esse é um ponto importante aqui. Eu, particularmente, né, uso o Google Drive aqui na empresa, principalmente para poder compartilhar arquivos entre pessoas do time, né? Quem é aí do time Microsoft pode usar um SharePoint da vida, acho que isso aqui é bem tranquilo também. O Obsidian, né, como essa camada de visualização de arquivos e acesso ao terminal. Então, se você não utiliza o Obsidian, né, você pode usar um Visual Studio Code, pode usar um cursor, né, qualquer outra IDE, ela vai cumprir o mesmo papel. Qual que é, né, o meu software que vai ser a minha interface, onde eu vou abrir os arquivos, né, e fazer a utilização ali da linha de comando. Então, o Obsidian foi a escolha para isso. E para fechar, né, a nossa camada de inteligência, aqui eu estou trabalhando com Cloud Code. Tá? Então, ele também, né, acho que como eu disse, não tem o Cloud Code. Pô, pode usar o Codex, pode usar, né, o Gemini CLI, pode usar o próprio Cursor, né, qualquer motor de IA, você consegue, né, fazer adaptações aqui também para poder, né, colocar essa camada de IA para poder funcionar aí dentro do seu, né, dentro do seu contexto. E aí, como é que funciona nessa estrutura? Já já eu vou dar uma pausa aqui para poder, né, acho que abrir para comentários e perguntas também, antes da gente entrar na demo. Como é que funciona essa estrutura? Então, eu vou ter, né, sempre uma pasta raiz, né, onde eu vou ter ali o meu projeto principal, né, e aqui, normalmente, a minha recomendação, né, qual que é a empresa aí que você trabalha, é o nome do seu cofre, porque todas as informações da empresa vão estar ali dentro. Eu vou ter, né, o meu arquivo CloudMD, onde eu vou ter, né, todo o meu contexto sobre quem eu sou, né, como que funciona a estrutura de pasta, para ele conseguir identificar rapidamente onde cada coisa está, qual a realidade do meu projeto, né, para realmente ter esse guia, né, que é esse CloudMD, para quem não sabe, sempre que eu executo uma sessão ali no Cloud, ele carrega, né, todo esse contexto em todas as sessões para poder, né, aplicar da tarefa que você quer fazer. Então, como a gente vai estar aqui dentro desse projeto, a gente vai ter todo o contexto ali dentro e vai facilitar, né, acho que a descoberta e as atividades que você precisa fazer. Eu vou ter minha pasta de inbox, aqui é onde todas as notas que você tem de reunião, né, seja de reuniões gravadas, notas manuais, elas vão ser incluídas aqui dentro. Pensa, né, que essa é a sua pasta onde você joga tudo e a partir daqui o roteamento ele vai ser feito. Tá? Então, essa aqui é uma pasta-chave aqui dentro dessa estrutura. E aí eu vou dividir, né, toda essa minha organização em quem são os membros do meu time, quem são os times que eu sou responsável, tá? E aqui a gente consegue, né, linkar pessoas com times, e aí aqui dentro, né, dos membros aqui, onde você vai colocar notas de one-on-one, feedbacks, performance review, né, todo contexto de uma pessoa específica vai estar aqui dentro. Dentro da pasta da empresa, né, da My Company, aqui você vai colocar, né, quem são todas as outras pessoas da sua empresa que você tem algum tipo de interação, quais são os projetos que você é responsável, né, ou projetos que a sua empresa tem, para você ter contexto também sobre o que cada um significa, e principalmente, né, quais são reuniões a nível de empresa que precisa, né, de ter algum tipo de contexto, talvez alguma reunião de apresentação de resultados, talvez alguma reunião de alinhamento, né, que foge um pouco ali do seu dia a dia, então a gente tem um local para armazenar isso. Quem é a sua liderança, né, ou talvez os líderes do seu líder, para você, né, ter literalmente, né, essa visibilidade, né, de quem te gerencia, para você também saber lidar com isso daqui, ter uma sessão dedicada para isso. A sua carreira, né, tipo, informações sobre você, né, sobre o seu perfil, sobre as suas avaliações, sobre os seus objetivos, né, de você não esquecer de olhar para si próprio também. Então, a gente precisa de um local para a gente poder ajustar isso. E as suas tarefas, né, beleza, eu vou fazer reunião para caramba, eu vou tirar várias notas, mas eu preciso agir depois disso, né, como que eu, de uma forma inteligente, consigo extrair tarefas de todas as notas que eu vou colocar aqui dentro desse sistema também.
E por fim, né, para poder fechar essa estrutura, quais são as skills que eu tenho, né, para poder replicar esse comportamento, né, à medida que os dias vão passando e vão facilitar a minha vida ali também, tá? E aí, né, entrando, né, no como funciona, eu até quero fazer uma pausa aqui, né? Tá fazendo sentido, né? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, né? Já talvez fez alguma coisa similar? Acho que é um momento legal para a gente poder interagir aqui. Podemos seguir, então? Então vamos lá. Então como que funciona? Hoje, né, eu tenho hoje existe um repositório, tá, que é chamado, né, de Tech Manager OS. Ele tá no meu perfil ali do GitHub. E aí eu fiz a publicação né, dessa solução dentro do NPM, tá? Então, para poder instalar aí dentro, né, do cenário de vocês, basta executar esse comando, tá? Depois eu vou mandar lá no nosso canal, né? Eu vou enviar, né, colocar a documentação na descrição do vídeo, mas basicamente você roda esse comando, né? npm install -g, né, para ele ser acessível de qualquer pasta aí do seu sistema, Marlon Vidal, @techmanageros. E aí, né, o que ele vai fazer? Né? Ele vai, automaticamente, ele já está configurado para instalar o Granola e o Obsidian, se você não tem na sua máquina, tá? Para poder fazer esse link entre essas duas ferramentas, a gente vai ver isso aqui na prática. Então, o Granola grava e existe, né, uma configuração que ele faz automaticamente de sincronizar. Todas as notas que o Granola armazena no seu computador, eles já vão automaticamente para essa pasta inbox que você vai conseguir enxergar no Obsidian. Então, já é uma configuração que vai facilitar muito a sua vida. Você usa, né, um comando para poder inicializar qual que é a sua pasta de trabalho, tá? A gente vai ver isso aqui a demo já, ver isso aqui funcionando. Então, ele vai coletar algumas informações básicas de você, né? Quem é você, né? Quem é o seu líder, quais são os seus times, quem são as pessoas, para você, né, ter essa estrutura inicial para você começar a trabalhar. E uma vez, né, que você cria o seu Vault, você tem duas skills, né, que eu estou trazendo aqui já como parte, né, do pacote principal. Primeiro, para a IA entender quem é você, né, então eu estou chamando aqui de myself-config. Ele vai te fazer uma série de perguntas para identificar, né, quem é você, com que você trabalha, né, qual a sua stack, né, ter uma visão mais macro sobre o seu contexto dentro da sua empresa, e principalmente que você é responsável. E existe também, né, essa skill do inbox, que ela vai olhar para todas as notas que estão dentro da pasta inbox e a partir de uma série de regras que você pode configurar e estender, ele vai enviar, né, para as pastas certas, extraindo as tarefas que cada uma dessas reuniões trouxeram. Então, aqui a gente vai, né, reduzir bastante a sobrecarga, né, tipo, cognitiva de eu não preciso organizar nada no final do meu dia. Basta eu gravar as reuniões, né, incluir as minhas notas, joga ali dentro e magicamente está tudo organizado nos locais corretos, nos contextos corretos, e ele, inclusive, né, mostra o que tem que ser feito, né, numa série de prioridades. Pô, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer essa semana, o que eu tenho que fazer esse mês, né? Ele consegue interpretar também essas criticidades, e o que ele não conseguir interpretar, ele vai te perguntar, tá? Então você vai conseguir guiar ele aqui também. Aí vou puxar, né, acho que a tela aqui rapidinho, mostrar aqui para vocês, mandar aqui no chat aqui para quem já quiser ir dando uma navegada. Esse é o link, tá, aqui do repositório. E aí ele tem, né, todas essas, né, toda a documentação, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, ele está bem descrito aqui, né, sobre comando para instalar, comando para inicializar, né, como que eu já, direto aqui do meu terminal, eu já consigo rodar. A gente vai ver ele aqui na demo já. E eu criei também, né, uma documentação bem extensa dentro da própria ferramenta, sobre como que funciona, né, cada um dos comandos, acho que para facilitar também o entendimento sobre o que cada um faz. Mas, no geral, né, essa linha de comando, né, essa ferramenta do Tech Manager OS, ele vai te ajudar de uma maneira bem simples a criar times, né? Se você é responsável por mais de um time, você tem um comando para poder facilitar essa criação, para incluir pessoas, né, dentro de qual time você é responsável, de você criar, né, templates aí para one-on-ones, para feedbacks, para assessment, para performance review, para poder, né, trazer, configurar quem que é a sua liderança, quais são os projetos que você trabalha, né, quem são as pessoas que trabalham nesse projeto, quem são os stakeholders.
Tá, a gente vai ver na prática, mas só para, acho que passar bem rapidamente aqui, né, que está bem documentado, mostrando tudo aí que as possibilidades que tem. E aí, né, só para, antes da gente voltar ali para a apresentação, passar aqui rapidamente pelo Granola, tá? Granola é essa ferramenta aqui para quem nunca viu, granola.ai. Ele, acho que a grande diferença dele, né, acho que de todas essas ferramentas aí de anotação, né, de reuniões, é que a pessoa não sabe que ela está sendo gravada, né? Ele roda, tipo, na sua máquina local, ele escuta o seu áudio, ele escuta, né, o que a pessoa está falando, e no final das contas ele pega o transcript e gera um resumo, né, sobre tudo o que foi conversado ali dentro. É muito bom, tá? Eu recomendo fortemente, a qualidade das notas ela é muito boa, e ele é gratuito, por isso que eu utilizei, né, ele aqui dentro dessa stack oficial. Ele tem, né, vários planos pagos, mas para nossa necessidade ele super atende, porque acho que a principal mudança do plano pago do Granola para o plano free é que o plano free ele tem um limite, ele armazena as notas por, se eu não me engano, 30 dias. E como a gente vai extrair essas notas do computador e jogar para dentro do Second Brain, você consegue usar basicamente tudo que o Granola oferece, né, que é as notas que ele extrai e esse resumo inteligente que ele faz no final, sem precisar de pagar, né? E todo o seu histórico já vai estar dentro do seu Vault. Então a gente consegue usar ele de graça e ele é muito bom para isso. E o Obsidian, né? Acho que como só para poder dar uma passada rápida aqui também, o Obsidian é esse sistema aí de organização, né, de arquivos que a gente consegue montar essa série aí de anotações e criar correlações. E uma coisa que é bem legal dele é que ele monta grafos, né, esses mapas mentais aqui para a gente poder conectar assuntos. Então ele tem uma anotação, né, ele é bem baseado em Markdown, acho que é o principal, né, a linguagem, o tipo de arquivo oficial que ele lida melhor, e você coloca uma anotação, né, de duas chaves, né, abre duas chaves, coloca um termo ali no meio e fecha duas chaves, é onde ele consegue, né, criar essas correlações aqui dentro para você conectar assuntos. Então é bem interessante, né, você usar, conectar pensamentos. E aí, voltando, né, aqui para a apresentação, qual que é o primeiro? Né? Antes da gente entrar aqui na demo oficialmente, eu queria trazer 3 recados. Primeiro, né, acho que um grande aprendizado aí, né, desse 1 ano de comunidade, comunidade só é comunidade se ela é construída com as pessoas que fazem parte. Então, acho que o primeiro convite que eu faço é de realmente, né, abrir esse projeto aqui. Não é a ideia, né, não que ele seja um SaaS, como era a proposta do Tech Manager Tools, de ser um produto que, no final das contas, vai gerar uma receita. Eu realmente, né, gostaria que isso fosse um produto da comunidade, para a comunidade Tech Manager, né, construído por outros Tech Managers também. Eu acho que a tendência, né, disso aqui é evoluir muito além, né, acho que do que eu consigo entregar, inclusive até uma pessoa que me ajuda, ele está participando aqui, para poder desenvolver, né, e trazer isso aqui com um nível de qualidade aceitável, né, para compartilhar com a maior parte de vocês. Então fica, né, acho que esse primeiro convite / recado aqui. Traga suas ideias, né, traga sua proposta, o que você acha, né, que pode complementar aqui dentro, super à vontade. Quiser desenvolver, quiser abrir pull request, né, tem alguns guias, né, de como que a gente poderia seguir, né, acho que os guidelines técnicos ali do projeto, e super aberto também, né, a discutir dentro do nosso próprio grupo hoje ali da comunidade Tech Manager de Resultado. Se for o caso, abra até um grupo à parte para poder, né, acho que não poluir, acho que né, as principais discussões que a gente tem ali no dia a dia, mas acho que esse é o principal, né, acho que ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né, quem quiser contribuir, participar, né, um projeto super bem estruturado, teste, pipeline, né, eu uso a metodologia do BIMED ali, para quem, né, nunca ouviu falar, é um tema que eu falo bastante, é um framework que implementa o Spec Driven, é bem interessante, então fica esse primeiro convite aí. Segundo recado, outro aprendizado, né, acho também, quem acompanha principalmente no mês passado, vou voltar aí com encontros mensais gratuitos, né, para principalmente quem quiser se reunir para discutir sobre um tópico, né, para a gente voltar a criar, acho que esse senso de comunidade e presença, né, eu gosto bastante de reunir pessoas e discutir sobre temas voltados aí de tecnologia, liderança de uma forma geral, para a gente poder, né, retomar isso agora a partir de julho de 2027. Então, amanhã, né, para quem está assistindo aqui ao vivo, eu vou enviar lá no grupo né, os detalhes, qual que é a data, né, eu pretendo fazer ali na segunda terça-feira de cada mês, às 19 horas, né, e a gente
votar na própria comunidade qual que é o tema da vez. Então, né, para ser algo bem literalmente, né, colaborativo entre as pessoas. Vou me propor a ser o host, né, para poder mediar essas discussões, mas a ideia é que realmente seja um encontro guiado ali pela galera. Então, para quem não faz parte ainda, fica aí o convite. Aqui está o link, aqui está o QR Code que vai levar para lá também. E por fim, para a gente entrar aqui de fato na demo, reinaugurar, né, o que eu estou chamando aí de Tech Manager Pro. No mês passado, né, eu sugeri, né, da gente começar essas mentorias em grupo, onde eu era o principal mediador e o valor, né, vinha das pessoas que compõem esse grupo. Só que acho que um grande, né, problema ali que teve é que as pessoas, por elas não terem visibilidade de quem seriam os pares que estavam ali dentro, elas acabaram não tendo a confiança, né, necessária para poder fazer parte desse tipo de grupo. Então a minha, né, proposta, né, essa nova cara que eu estou dando para essa iniciativa, né, isso sim é uma mentoria em grupo paga, principalmente, né, sobre a minha organização, onde eu vou mediar, né, e liderar esses encontros, mas continuo, né, acho que com as mesmas abordagens aí. Somente pessoas que já ocupam cargos de managers, e para poder fazer parte desses grupos, né, é um grupo curado, de qualidade, que eu realmente quero aproximar pessoas que têm conhecimento e experiência para a gente poder crescer em conjunto. Acho que esse é o principal ponto. E para quem, né, já ocupa posição aí de líder de líderes, também, né, vou ter uma sessão à parte só para poder conectar essas pessoas. Então, a gente vai ter esses dois né, diferentes públicos que a gente vai conseguir trabalhar, e aí os horários, né, vão acontecer ali entre segundas, terças ou quartas-feiras, de 19 ou 20 horas, de acordo com a demanda e a disponibilidade de vocês. Sempre que tiver pelo menos 5 pessoas no mesmo dia, no mesmo horário, né, que está dentro do perfil de alguma dessas duas turmas, eu vou fazer o convite para a gente começar, né, de fato, esses encontros, né, e fica o convite aqui, né, para quem se interessar, para quem quiser participar dessa iniciativa também. Aqui está o link, né, aqui está o QR Code, e aí eu vou né, entrar em contato com cada um aí, desde que tenha o interesse. Beleza? Então vamos lá, finalmente aí para a parte da demo. Deixa eu compartilhar minha tela full aqui com vocês, que essa é a parte mais legal da noite. Vamos lá, para a gente poder começar, aquele comando que eu disse, né? A gente tem um npm install, eu estou abrindo aqui uma janela de terminal, para a gente poder, para vocês verem aqui funcionando. Então, basicamente, eu vou rodar esse comando, bem tranquilo, né? Ele vai baixar isso lá do registro lá do npm e vai fazer a instalação aí na sua máquina, tá? Uma vez feito isso daqui, você já está apto a poder fazer a utilização. Se tiver, né, algum problema, fique à vontade para poder né, me trazer ou criar uma própria issue aqui dentro do repositório. Acho que é uma forma interessante da gente poder traquear, né, esse tipo de problema. E aí, né, o principal conceito é a pasta que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu estou na raiz aqui do meu computador, eu vou criar uma pasta nova aqui, vou chamar ela de... quer ver aqui? Eu vou entrar em projetos, que eu já estava trabalhando. Vou criar uma pasta chamada de tmos, tá? Estou usando aqui o comando makedir para criar uma pasta aqui dentro. E vou entrar, né, dentro dessa pasta para poder, né, fazer a utilização da ferramenta. Para quem não tem familiaridade, só rapidamente aqui. Criei uma pasta nova, tá? Aqui dentro dessa pasta projetos. E essa aqui é a pasta que eu criei, beleza? tm/-os aqui dentro. E aqui, simplesmente, a gente vai dar um tmr init e ele vai, né, inicializar o nosso processo aí. Ó. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem acompanhar. Primeira pergunta, né? Aonde que esse workspace vai ser criado? Como eu já estou dentro da pasta que eu criei para esse fim específico, ele já vai interpretar, ele já sabe que é ali dentro. Ou se você quiser já rodar o tmr init e apontar para algum local, fique à vontade para trazer isso aqui também. Ele vai me perguntar o nome. Vou trazer aqui Marlon. Ele vai me perguntar, né, qual que é o meu e-mail. Vou colocar aqui também marlon@telosdigital.com. E aí um ponto, né, acho que é bem legal aqui da gente, nesse momento que ele já pergunta,
dependendo da empresa, a gente pode ter múltiplos domínios dentro daquela empresa. E eu vou mostrar, né, já aonde que esse ponto é importante para a gente identificar quem trabalha na nossa empresa e quem, né, talvez é um terceiro, né, talvez é um consultor, para a gente poder ter claramente organizado, né, dentro da nossa estrutura de passos. Então, o domínio aqui era importante para isso. Aqui, só para simplificar, eu vou pular, a gente pode apertar o Enter aqui. Aí ele vai perguntar, né, qual que é o seu cargo, ou o título do seu cargo. Eu vou colocar aqui Engineering Manager. E aqui acho que um ponto importante também, né, acho que de deixar claro, tudo que foi construído aqui foi feito, né, na língua inglesa, tá? Até pensando, acho que na possibilidade da gente conseguir expandir isso aqui para a maior quantidade possível de pessoas, inclusive quem não é brasileiro. Quem quiser contribuir, já fica, né, acho um convite para ajudar, né, na tradução, principalmente dessas perguntas para o idioma português, para poder facilitar, né, e a gente ter mais acessibilidade aqui dentro do sistema também. Próxima pergunta, ele vai perguntar para a gente, né, qual que é o nome do meu líder. Então, até em homenagem aqui, o André, ele saiu agora há pouco, ele era meu líder na minha última empresa, então eu vou usar ele aqui como exemplo. Vou colocar, né, andré@telosdigital.com, embora a gente não trabalhe junto mais, mas vou colocar aqui dentro do mesmo domínio. E aí ele vai perguntar, né, mais uma vez aqui, qual que é, né, o título ou o cargo dessa pessoa, para a gente também ter contexto sobre o que é. Então, eu vou colocar que ele é um diretor. E ele pergunta também, né, aonde que essa pessoa, né, ela tá, qual que é a localidade dela, é uma pergunta opcional, né, para quem trabalha aí no regime híbrido, né, pode ser interessante, né, a gente tem gente espalhada em vários locais, para a gente poder relembrar onde essas pessoas estão. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar que ele está em São Paulo, beleza? Quantas equipes eu gerencio? Então, eu vou, para simplificar, vou colocar uma, você pode colocar quantas você quiser. Qual que é o nome do seu time? Tá? Dependendo da empresa, as empresas se organizam, né, por times e talvez esses times eles tenham nomes. Se não tiver, né, você pode colocar que é, por exemplo, meus liderados diretos, é só para a título mesmo de nomenclatura. E ele vai te perguntar, né, quem são as pessoas que compõem esse seu time. E a chave, né, a chave principal aqui é o e-mail, tá? É o e-mail que vai conseguir fazer, acho que, todas as conexões e relações entre reuniões, pessoas, etc. Vou trazer, né, um exemplo aqui, vou colocar o Felipe, por exemplo. O Felipe é uma pessoa que trabalha comigo. Se eu não me engano, acho que ele está aqui na call também. Vai perguntar, né, quem que é o nome da pessoa. Vai perguntar qual que é o papel dessa pessoa. Já já vocês vão entender a importância disso. Qual que é o gênero, né, dessa pessoa, também é interessante a gente ter. Aonde essa pessoa está. Estou colocando aqui Porto Alegre, né? E se você quiser, né, continuar colocando pessoas, né, você pode, através aqui dessa interface de linha de comando. Se você já tiver finalizado, né, basta deixar vazio, apertar Enter, que ele vai entender. Então, é isso, né? A ideia, né, desse comando aqui do TMR Init é exatamente para a gente conseguir ter né, esse onboarding bem simplificado. Para quem se lembra lá do TMR, do Tech Manager Tools, esse era o meu processo de onboard lá. Eu perguntava quem era você, quais são os seus times e quem são as pessoas, né, que estão dentro desse time, para a gente entender senioridade, tempo de casa, enfim, né, acho que é uma informação bem relevante para a gente minimamente começar a mapear essas pessoas aqui dentro. E aí ele traz já sugestões do que você precisa fazer, né, para você já abrir esse Vault lá dentro do Obsidian. E um ponto importante de reforçar para quem vai rodar isso pela primeira vez. Quando você instala, você roda o TMR Init, ele vai identificar, né, se você já tem o Obsidian instalado, se você já tem o Granola instalado. Se não, ele vai sugerir de instalar para você, ou você pode ficar à vontade também, né, para poder instalar de uma forma independente. A gente vai abrir aqui, eu estou no Mac, então ele já me traz aqui, inclusive, a sugestão, né, do comando para abrir o Obsidian, e já me sugere para a gente rodar, né, o comando TMR myself config, para o Cloud entender um pouco do meu contexto, a gente vai ver isso aqui funcionando, e o inbox, né, que é para poder processar as notas e a gente fazer esse roteamento para as pastas corretas, tá? Vou colar esse comando aqui, olha, esse aqui do Obsidian, copiei ele ali em cima, vou colar aqui no terminal, e ele vai abrir aqui para mim, né, o Obsidian, tá? Esse aqui é o Obsidian para quem nunca viu ele funcionando.
E eu acho que coisas interessantes, né, antes da gente ver, explorar os arquivos aqui, como é que funciona, vou dar mais um zoom aqui para ficar fácil. O Obsidian, né, por ele ser um software open source, ele tem várias extensões e plugins criados aí pela comunidade. Então, aqui embaixo a gente tem, né, as configurações aí do Obsidian, e aqui dentro a gente tem, né, os plugins que o próprio Obsidian ele já instala por default, né, que já vem nativo da própria ferramenta, e ele tem, né, uma seção aqui de plugins não oficiais, tá, que são criados aí pela comunidade e mantidos pela comunidade, né? Ele não tem uma responsabilidade direta sobre o que você instala aqui dentro. E aqui, né, você pode, né, pesquisar, né, ele tem, né, vários tipos diferentes aí de plugins, né, que você pode estender as funcionalidades que o Obsidian ele traz aqui para a gente. E por usar esse processo aqui do Tech Manager OS, automaticamente eu já faço a configuração aqui de 4 plugins relevantes. O primeiro deles eu consigo rodar um terminal de dentro do Obsidian, né? Então é a partir dele que a gente vai executar o Cloud Code, já eu mostro isso daqui. Existe um plugin aí na comunidade que ele faz a sincronização das notas que o Granola traz para dentro do Obsidian, e você consegue mapear, né, qual que é a pasta que ele quer fazer esse roteamento. Então também já vem pré-configurado para vocês. Eu instalei, né, ele vem por default aí também um plugin do Git, né, caso você não use o Google Drive aí na sua empresa, né, não faça nenhum tipo de sincronização de arquivos com nuvem, você pode colocar diretamente no Git. Então, né, é uma forma adicional de você versionar os seus arquivos. E ele tem, né, esse Data View aqui, eu vou mostrar para vocês ali que na prática, é um plugin que ele consegue te mostrar, né, ele cria uma visão de dados baseado em algumas anotações que você coloca nos arquivos. É bem útil para a gente conseguir também né, ter uma visão melhor, dependendo do que você quer fazer. Então, se você vai pelo caminho tradicional do Obsidian, né, sem usar o Tech Manager OS, você tem que baixar todos esses plugins, você tem que configurar todos esses plugins, né, isso já vem por default para vocês aí, sem precisar de preocupar com isso. E aí, aqui, né, aqui do lado direito, quando a gente instalar aqueles plugins, vão aparecer esses ícones adicionais aqui do lado esquerdo, tá? O do Git é esse daqui, né, caso você queira trabalhar, né, diretamente com o Git daqui da interface, aqui está a interface, e para você abrir, né, a linha de comando, basta você, né, clicar aqui nesse íconezinho aqui de Open Terminal, e ele vai te dar essas sugestões, né? Ele consegue abrir uma janela externa, ele consegue abrir uma janela integrada dentro do próprio Obsidian, e ele consegue, né, abrir um console do desenvolvedor, né, dentro de um navegador do browser. Eu, particularmente, uso bastante essa daqui, que era para a gente conseguir, de dentro do mesmo sistema, da mesma interface, eu tenho acesso à minha estrutura de pastas, eu tenho acesso aos meus arquivos que eu quero abrir, e eu tenho acesso ao meu terminal. Tá? Então, fazendo aquela comparação que eu disse para vocês sobre, eu posso usar o Visual Studio Code, eu posso usar o cursor, né, eu posso usar qualquer IDE que me traga acesso ao terminal, ou eu posso usar o terminal diretamente, né, sem necessariamente abrir também o Obsidian aqui, mas a gente vai perder, né, sempre uma desses dois. Ou eu vejo o arquivo, ou eu vejo a linha de comando. Instalando esse plugin, eu consigo rodar tudo daqui de dentro e minha vida está bem mais simples. E aí, né, a gente explorar um pouquinho aqui a estrutura de pastas, como eu disse para vocês. Eu tenho o meu arquivo CloudMD, né, onde está todas essas orientações aí para o nosso agente, né, para o Cloud ele ler e interpretar o que ele tem que fazer aqui dentro. Aqui eu tenho a minha pasta, né, de equipes. Então, quais são os meus times? Aqui dentro eu vou ter, né, quem são os membros que compõem esse time. Se eu quiser, né, trazer um pouco mais do contexto desse time, eu posso colocar aqui no Markdown, né, qual que é a missão desse time, quais são os objetivos, né, quais são os padrões adotados ali dentro dele. Então, né, você tem um formato estruturado de trazer essas informações. Para cada pessoa, né, eu vou ter uma pasta, e dentro dessa pasta eu vou ter, né, todos esses arquivos aqui. Então, ele já sugere para a gente criar uma pasta de one-on-ones, uma pasta, né, onde você vai ter os assessments dessa pessoa, né, como que são as competências, são os hard skills, quais são os soft skills, né, tudo que você tiver de contexto sobre habilidades dessa pessoa você pode colocar aqui dentro. Aqui, né, na pasta de feedbacks, onde você pode armazenar todos os feedbacks
que você dá para essa pessoa, que essa pessoa recebe de alguém, né? Uma forma de você centralizar isso e trazer contexto. Por padrão, ele cria essa pasta aqui no nome do e-mail da pessoa com tracinho shared. Essa é a minha sugestão, né? Principalmente se você trabalha com Google Drive, de você compartilhar essa pasta com essa pessoa. Então, todo o arquivo que essa pessoa compartilhar com você e vice-versa, vai ser automaticamente sincronizado dentro do seu Vault, tá? Isso aqui ajuda bastante a você, né, construir alguma coisa junto da pessoa, né, e você ter essa sincronização automática através dessa ferramenta aqui. Uma pasta, né, para você armazenar os performance reviews, né, se você faz anual, se você faz semestral, fica a seu critério para colocar aqui dentro. E o arquivo, né, propriamente dito da pessoa. Então, cada pessoa vai ter uma pasta, né, e cada pasta vai ter um arquivo com o e-mail da pessoa. Porque é aqui dentro que a gente vai ter, né, todas as informações dela. Então, uma outra, né, acho que um outro ponto relevante aqui de destacar é muito comum, né, em arquivos Markdown que a gente tenha essa primeira seção aqui que é chamada de front matter. O que é isso daqui? Né? É um conjunto de chaves, de chave e valor, onde a gente, né, é como se fossem os metadados do seu arquivo. Então, isso aqui facilita muito, né? A tendência é que, com o tempo, esse arquivo aqui ele pode ficar enorme, e isso, né, vai trazer ali uma série de problemas, né, de performance, de contexto para as LLMs. Então, a gente colocando as informações mais importantes aqui no front matter, isso facilita muito o entendimento sobre o que aquele arquivo se trata, e a gente, né, consegue otimizar bastante o consumo de token, né, e a gente entender também o que está acontecendo. Então, por padrão, ele já traz, né, qual que é o e-mail da pessoa, qual que é o nome, né, qual que é o papel dela, né, o cargo que ela ocupa, o gênero, aonde ela está, né, qual que é o relacionamento dela com você, quando, né, que esse arquivo foi incluído, quando ela começou na empresa, quem é o gestor atual, quem é o gestor anterior, se fizer sentido, se ela tem outro tipo de líder, qual equipe ela faz parte, qual projeto ela trabalha. Então, em uma única, né, logo quando você abre o arquivo, você já tem um dossiê completo de todo o contexto importante para aquela pessoa. E aí, né, a gente tem, né, essa mesma estrutura aqui para poder mostrar para vocês, né, tanto da minha liderança, né, essas informações também vão estar aqui dentro, quem é a sua liderança, né, informações aqui da sua empresa, para você organizar, né, o seu trabalho e ficar, né, de uma forma simples de você conseguir enxergar isso tudo. Aonde que entra, né, então, as skills desse projeto e a linha de comando, né, para a gente conseguir facilitar o nosso dia a dia aqui. Eu vou começar pela linha de comando, que ela é mais rápida. Vou abrir aqui de novo o terminal, vou abrir nele aqui de forma integrada. Deixa eu fechar aqui. Ele abriu aqui na parte de baixo. E note, né, que como eu abri o terminal de dentro desse Vault, automaticamente eu já estou dentro dessa pasta, tá? Então eu consigo rodar aqui o comando tmr, tá? Que é o alias, né, para a gente poder executar o Tech Manager OS. E aí eu trouxe, né, o tracinho H, que é essa aqui que é a documentação de referência para vocês entenderem o que pode ser feito aqui dentro. Então, eu consigo adicionar times, eu consigo adicionar pessoas, né, eu consigo adicionar informações para mim mesmo, consigo adicionar liderança, projeto e, né, ver algumas informações aqui sobre as tarefas que eu preciso fazer. Então, só para exemplificar, né, acho que isso aqui, por exemplo, ajuda bastante para a gente conseguir organizar, né, os nossos times, as pessoas e os projetos que a gente trabalha. Então, o primeiro deles é o TMR, Team, beleza? O Team é onde eu tenho a minha equipe, e aí eu posso criar equipe e adicionar pessoas na equipe. Então, eu vou dar um exemplo aqui sobre TMR, Team, eu quero create, né? Seguindo aqui a nossa documentação, e qual que é essa nova equipe que eu estou responsável. Vamos supor que começou um projeto novo na empresa e eu vou ser responsável por uma equipe que recebeu o nome de bombeiros, por exemplo. Né? É uma equipe dedicada aí para poder dar sustentação. Então, eu vou chamar aqui de bombeiros e ele automaticamente, né, vai criar aqui dentro da pasta My Teams a pasta do time de bombeiros, né, e ele já traz por padrão aqui, né, quem são esses templates aqui, ó, quem são os membros do meu time, né, e qual que é o contexto aqui desse time, né, sempre baseado em um template
que a gente consegue estender isso aqui depois. E por que é importante, né, a gente ter essa distinção entre times de membros? Às vezes eu posso ter mais de uma pessoa que faz parte de mais de um time ao mesmo tempo, e a gente quebrando, né, nessa organização aqui, fica muito mais fácil a gente identificar qual pessoa pertence a qual time, e eu consigo, né, evoluir as informações dessa pessoa de uma forma independente de onde ela faz parte aqui dentro da estrutura da minha empresa. Tá? Essa é uma forma que eu encontrei, né, de conseguir fazer essa organização ficar da melhor maneira possível. E aí eu consigo, né, inclusive, adicionar, né, uma nova pessoa dentro aqui desse time aqui, por exemplo. Eu vou dar um TMR, team, add, beleza? Seguindo aqui essa estrutura. E aí eu vou adicionar aqui dentro da equipe de bombeiros, eu quero adicionar agora, por exemplo, o Lucas. O Lucas, através do e-mail dele. telosdigital.com, vai me perguntar quem que é o nome da pessoa, qual que é o papel dele, qual que é o sexo, né, o gênero, aonde ele está localizado, vou colocar que está em Minas, e aí ele já até me faz uma pergunta, né, se eu quero manter, né, se eventualmente, né, eu colocar algum domínio aqui que ele não reconhece, ele já vai me perguntar para poder colocar dentro de um arquivo de configuração. E aqui a gente consegue perceber, né, que ele automaticamente já criou aqui dentro da pasta Members. Eu tenho aqui a pasta do Lucas e ele já cria, né, todo esse template aqui para mim. Quem é o Lucas, né? Todas as informações que a gente digitou já entra aqui dentro do Front Matter. Ele já linka com a equipe, né? Ele já cria automaticamente as pastas para a gente poder, né, de uma forma bem simplificada, organizar, né, e manter esse processo aqui dentro. E aí, né, eu não vou entrar, né, em tantos detalhes, né, acho que de todos os outros comandos, tá? Essa CLI aqui, ela tem, né, bastante comandos, mas a principal proposta dela é, ao invés de ter que ficar criando arquivo na mão, template na mão, pasta na mão, a CLI ela ajuda exatamente nesse ponto, né, para poder facilitar o seu processo de organizar pastas e arquivos que fazem sentido dentro de um contexto específico. E foi importante, né, da gente criar essa estrutura aqui de linha de comando, porque é o momento que vai entrar os agentes, né, as skills que a gente construiu aqui no Cloud para poder facilitar a nossa vida. Né, isso aqui você pode fazer se você quiser, tá? É muito mais aí no contexto, mas a grande parte, né, o grande ponto aqui desse sistema operacional é, de fato, a gente usar IA para poder facilitar a nossa vida e fazer, né, toda essa construção, essas chamadas desses comandos, né, que foram disponibilizados aqui dentro para poder estruturar, né, toda essa estrutura de pastas e arquivos de acordo com o contexto que você está. Então, né, para poder exemplificar aqui também, eu vou executar o Cloud aqui agora da linha de comando, beleza? Digitando Cloud, carregou aqui o Cloud Code dentro desse workspace, e aqui, né, a gente vai ter as duas principais, né, que eu quero passar aqui com vocês, que é o TMR Inbox, né, toda skill aqui do TMR, ele sempre vai começar com esse prefixo, para facilitar você encontrar, e a gente vai explorar já, né, o TMR, que é o myself config. Então, vamos pelo inbox primeiro, para vocês verem ele funcionando. O que tem, né, acho que o que é o interessante dele aqui? Quando a gente cria, né, esse novo vault, automaticamente eu já coloco aqui 2 arquivos de exemplo, que eles refletem, né, como que o Granola cria essas notas aqui para vocês. Então, o Granola ele sempre vai trazer, né, alguns front matters aqui dentro, que vai ter qual que é o ID da reunião, né, qual que é a URL para você ver o transcript, qual que é o título da reunião que você fez, quando que aquela reunião aconteceu, e isso aqui é bem importante, né, quem são as pessoas que participaram daquela reunião, tá? 2 pontos bem importantes aqui, que são, mesmo, né, no processo de execução aqui do TMR Inbox, o quanto mais explícito você conseguir ser sobre o objetivo da reunião, né? Eu estou fazendo um one-on-one, essa é uma reunião do projeto, essa é uma reunião de status update. O título da reunião facilita bastante esse roteamento, tá? Então, usem, né, de uma forma intencional, dê bons títulos para suas reuniões para facilitar a vida aqui dessa ferramenta também. E aqui, como eu mostrei para vocês, né, o Granola ele vai gerar, né, um grande compilado ali de quais são os principais pontos da reunião, né, entre o que foi falado, né, quais são os action items ali dentro,
para ele conseguir, né, fazer essa interpretação desse arquivo e fazer o roteamento ali para os locais corretos. Então aqui esse é um exemplo, né, de um one-on-one que eu tive com uma pessoa fictícia, com esse Alex aqui, e aqui, né, eu tenho um outro transcript, né, de reunião, onde é um sync, né, entre várias pessoas do meu time, para a gente poder discutir, né, sobre um tema específico que aconteceu, né, para a gente poder falar sobre um projeto de uma forma geral. Então, enquanto a reunião, a skill está processando aqui, para a gente poder ver os resultados, eu queria, mais uma vez, né, dar uma pausa, né, abrir para dúvidas, está fazendo sentido, o que vocês acham? Marlon, cara, não sei se vocês estão conseguindo me ver, que eu estou um pouco na rua. Pode falar? Olha, cara, de verdade, eu estou viajando aqui no que você está mostrando, complementando isso, com certeza eu vou ajudar vocês com alguns pull requests aí. Fantástico. Sério, fantástico. Legal. Muito bom. Porque a ideia, né, disso, como eu disse, né, de ser colaborativo, só para poder, enquanto ele está rodando aqui, só para mostrar um pouco para vocês, qual que é a ideia, né, de passar por essa skill de processar o que está dentro desse inbox, ele começa a interpretar também quais são as conexões feitas entre pessoas e assuntos, tá? É aqui que a gente vai começar a montar o nosso mapa mental. Aí só, antes de mostrar aqui, né, ele vai perguntar, olha só, a gente sempre vai dando uma olhada, né, no que ele sugere para a gente. Ele identificou que existe dois arquivos para poder se processar, né, não tem ambiguidade, mas ele precisa avaliar com a gente, né, qual que é o timing dessa atividade, né? Eu preciso fazer isso essa semana, eu preciso fazer isso esse mês, eu preciso fazer esse quarter. A gente não entrou no MyTasks aqui ainda, eu vou mostrar já como é que ele funciona. Então, como, né, não está explícito ali e o próprio arquivo, né, que eu estou colocando aqui como exemplo, ele está de uma data passada, né, a gente que precisa passar esses inputs aqui. Eu vou falar que a gente precisa fazer isso essa semana, e ele está avaliando de tudo, tá lá, ele está olhando tanto os goals do Q2 quanto o runbook, né, tem algum dos temas aqui da reunião está falando sobre o runbook, provavelmente é desse cara aqui, e ele inclusive está perguntando, né, sobre o timing para poder fazer o review dos meus SLOs aqui dentro dentro do meu sistema. Então eu confirmo, né, ele sempre vai interpretar tudo que tiver dentro dessas notas, o que tiver ambiguidade, né, você vai falar para ele o que ele deve de fato fazer. E aí, né, o legal aqui do Obsidian é isso, esse mapa mental que ele gera para a gente. Então, para cada nota, né, que a gente coloca aqui dentro do inbox, e o inbox ele faz o processamento, ele vai entender, interpretar, e ele vai amarrar, né, essas atividades, essas reuniões com as pessoas que participaram. Então, a tendência, né, que quanto mais o tempo vai passando, você começa, né, a de fato ter algumas visualizações, só para mostrar para vocês aqui rapidamente, né, o que eu uso hoje aqui dentro do meu dia a dia. Olha o tamanho do meu mapa mental, né, tipo, olha a quantidade, né, de itens, de temas que eu consigo, né, fazer correlação e de ver, né, o que tem, por exemplo, um ponto bem crítico, olha lá, tipo, a minha tarefa, eu tenho tarefa em diversos, né, locais aqui dentro da minha empresa, como é que eu organizo, como é que eu visualizo, né, para você conseguir ter um pouco desse tipo aí de noção também. E aí, só para a gente poder, né, fechar essa primeira parte aqui, eu quero mostrar, né, principalmente esse cara aqui, ele finalizando a execução, porque aqui que está, né, essa é a skill mais importante que você vai rodar, né, todo dia de manhã, né, quando você finalizar um dia de trabalho, começar o dia, coloca essa skill para poder rodar, que ele vai fazer exatamente isso. Ele vai interpretar nessas notas, a gente já consegue ver aqui, para cada pessoa que participa, né, ele vai tentar interpretar quem que é essa pessoa em relação a você. Ele é uma pessoa que é do seu time? Se sim, ele vai rotear para dentro dessa pasta, né? E ele vai interpretar qual que inclusive, qual que é o objetivo ali daquela conversa. Foi um one-on-one com essa pessoa, ele vai mandar para cá, né? É uma pessoa que não é o meu direct report, então ele vai procurar na sua liderança. Eu conversei com alguém da minha liderança? Sim. Então ele vai rotear para cá. Se não, é uma pessoa que ela faz parte da minha empresa. E se ele faz parte da minha empresa, né, ele vai conseguir colocar, vai rotear aqui para a pasta correta.
esse cara é um contractor, ele vai mandar aqui para dentro dessa pasta. O tema da minha reunião, ele tem relação com algum tipo de projeto, ele vai rotear, né, aqui para dentro da pasta do projeto. E todas as tarefas, né, que forem identificadas, ele vai jogar, né, aqui para dentro desses arquivos aqui, ó. Então, ele extrai, né, de todas essas notas que a gente joga ali dentro. Repara lá que agora a pasta inbox está vazia, tá? Ele já fez esse roteamento inteligente para o local correto. E aí, tudo que ele identificar, ele já vai jogar aqui para dentro para você se organizar. Então, dessa reunião, eu já saí com as tarefas, né? Com essa tarefa com o Alex, eu tenho que conectar com o diretor X, eu tenho que fazer o review, né, de uma determinada, né, de um determinado tópico aqui do PagerDuty, por exemplo. E aí, a cada uma, né, dessas tags aqui que ele coloca, a gente consegue visualizar o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer essa semana, o que eu preciso fazer esse quarto e o que eu preciso fazer esse mês. Então, né, fica de uma forma fácil, você consegue, né, dar um check aqui, inclusive, o que eu já fiz, o que eu não fiz. E aí, né, eu só não vou mostrar aqui, até peguei esse bugzinho aqui hoje de manhã, mas a ideia é que, para cada uma, né, dessas tags que ele coloca automaticamente aqui, você consegue ter uma visão filtrada sobre o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer essa semana, né, o que eu preciso fazer esse quarto, e você literalmente organiza todo o seu dia a dia, tudo que você precisa fazer diretamente do Obsidian. Então, você não precisa de Asana, você não precisa de nenhuma ferramenta externa, literalmente todo o seu dia ele está, né, contido aqui dentro desse sistema operacional, e é basicamente, né, todo dia processa, se organiza, trabalha, repete. Né? Acho que esse é um ponto bem interessante que você pode fazer a utilização. E por fim, né, para a gente poder fechar aqui, né, que eu não vou demonstrar, vou demonstrar bem rapidamente aqui, mas só para, né, a título de curiosidade, que né, o TMR myself config, que é basicamente, né, ele vai entrar um pouco mais no detalhe e te perguntar sobre o seu contexto específico. Né, o que você, né, quem é você dentro da empresa, né, quais são as suas responsabilidades, né, ele vai confirmar as pessoas que trabalham no seu time, ele vai perguntar quais projetos você trabalha, né, o que cada um desses projetos faz, porque esse é o contexto que vai ser utilizado, né, sempre que você for trabalhar aqui dentro em alguma iniciativa de projeto, em alguma iniciativa né, de alguma gestão de pessoas propriamente dita. Essa aqui, né, é a proposta desse cara aqui, ó. Então ele vai, só para demonstrar aqui para vocês, olha lá. Ele faz uma leitura e vê, eu sou o Marlon, o André é meu líder, eu tenho 2 reports, não tenho contratos, né, não tenho outros colaboradores e até então não estou trabalhando em nenhum projeto. Ele vai me perguntar, qual que é o meu papel na empresa? Eu sou uma pessoa técnica ou sou um gestor de pessoas? Eu sou os dois. Eu vou ser os dois, né? A grande parte de vocês vai se enxergar dentro desses 2 papéis aqui. Qual que é a empresa que eu trabalho, né? Aqui eu já vou trazer lá, eu trabalho na Telos. Como que eu prefiro trabalhar, né? Eu sou mais uma pessoa que gosta de assíncrono, né? Eu sou uma pessoa que faz bastante reunião, ou eu tenho um estilo misto ali, vou pelo estilo misto. Que mais, né, lá? Me descreve um pouco do seu background técnico, né? Para a gente poder trazer um pouco aqui de contexto para ele. Vou falar que I'm a manager, sou um gerente with 15 years of experience, 15 anos de experiência working with .NET. Beleza? É o contexto meu técnico que eu estou passando para ele. Aí vai me perguntar, né, quais são as minhas prioridades? Agora eu tenho, né, vou falar especificamente de mim, sou responsável por workshops de AI na empresa. Aí aqui você fica, né, super à vontade para trazer, né, o que você está trabalhando exatamente nesse momento para ajudar ele a focar melhor no que você está fazendo. Como que você prefere, né, que a IA ela vai te trazer atualizações e recomendações? Eu quero por bullet, né, eu quero que seja algo mais narrado, né, eu quero action items. Fica a seu critério. Eu particularmente gosto de action items, né, eu gosto de ser bem pragmático no que precisa ser feito. E aí aqui ele vai entrando um pouco no detalhe. Qual que é o produto, o serviço, a área, né, que você é responsável? E aqui você vai entrando no detalhe, né? Vai trazendo o que você faz, né? Quais são ele vai perguntar, né, qual que é a stack que é utilizada, se não usa stack, quem são os stakeholders, tá? Eu não vou continuar, acho que essa apresentação, né, porque ele é bem minucioso, senão a gente vai gastar bastante tempo aqui,
mas acho que exemplifica bem, né? E no final das contas ele vai preencher, né? Ele vai atualizar o nosso arquivo aqui, o CloudMD, e como eu disse, né, todas essas informações elas vão ser carregadas a cada sessão que você fizer do Cloud dentro dessa pasta, e né, como você vai trabalhar, né, diretamente aí no seu contexto, vai facilitar muito, né, que ele não se perca, que ele não alucine, e você vai ver o ganho de produtividade que você vai ter, né, para poder conectar assuntos, temas e tarefas rotineiras aí do seu dia a dia. Beleza, galera? Acho que esse era o tema, né, o principal que eu queria trazer aqui hoje, e quero, né, concluir, acho que a apresentação aqui com vocês, entre, né, dúvidas, comentários, né, mais algum outro ponto que ficou obscuro, para a gente poder trocar ideia. O que vocês acham? Vai lá, Rony. Boa noite, primeiramente, parabéns, meu cara, ficou sensacional aí. Tenho uma dúvida, eu tô passando por um período de avaliação do time, de performance, e cara, às vezes é um ponto que eu fiquei com dúvida, você teria ali também, você tem o job title das pessoas, dos seus liderados, e você tem algum ponto que você encaixa o job description, que é esperado de cada cadeira, para que faça o cruzamento do que ele está fazendo ali, se está de acordo dentro do esperado, ou ele está realmente superando, porque sempre há uma diferença de opiniões. Ele acha que está fazendo mais do que é esperado, quando na verdade está dentro do que é esperado, do que é produto esperado ali da posição dele. Legal. Eu passei exatamente por isso, tá? Esse foi, por exemplo, um dos meus casos de uso aqui, e até um ponto relevante de trazer. Por padrão, eu estou colocando, né, aqui na ferramenta apenas as skills de inbox, né, que é para poder fazer esse roteamento inteligente, e o myself config, que é para, né, tipo, extrair o seu contexto para poder facilitar o entendimento. Mas aqui no meu dia a dia eu já tenho várias skills, principalmente de gestão de pessoas, tá? E aí dentro dessa gestão de pessoas, qual que é a recomendação aqui dentro? Eu tenho essa pasta aqui que eu chamo de Knowledge Base. Ela é exatamente para esse tipo de cenário. Pô, quais são as informações, né, que eu posso usar como referência para poder compor o meu contexto? Então, aqui dentro desse Knowledge Base, né, no meu caso real aqui, eu tenho informações, né, de processos da empresa de pessoas, eu tenho processo tipo de finanças, eu tenho processo de uma série de coisas, e aqui dentro dessa pasta, eu coloquei, do ponto de vista da empresa, né, como que, o que se espera de um sênior, o que se espera de um pleno, o que se espera de um júnior, e aí eu cruzo o que está aqui dentro, né, que é oficial da empresa, com o perfil da pessoa, né, com os feedbacks que ela recebeu, com as minhas notas. Então, quando eu gero, né, essa avaliação de performance da pessoa, cara, é tipo minutos, eu só preciso fazer um review e é muito assertivo, sabe? Então, cara, hoje, né, eu tô com 15 pessoas fazendo gestão. Entrei, né, com já, né, com a roda girando, né, tipo, muita gente de avaliação de gestor antigo, né, que fez passagem de bastão, você não estava tanto estruturado, feedback espalhado em vários locais, documento fora de padrão, organizei tudo, joguei aqui dentro, e, né, feedbacks de pessoas, foram os melhores feedbacks que eles já receberam até hoje, né, e não porque foi eu que fiz, mas porque eu consegui estruturar de uma forma, né, que o Claude me trouxe esses insumos para poder mostrar, né, de uma forma que fez bastante sentido. Então, né, fica a minha sugestão para você aplicar isso no seu contexto aí. Funciona muito bem. Fala, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marlon. Parabenizar aí também, cara. Acho que o trabalho ficou bem didático aí também. Explicação. Marlon, acho que eu tô numa situação um pouco diferente, cara, que eu pretendo direcionar minha carreira para gestão. Aí uma pergunta um pouco simples, e aí se você quiser aprofundar depois, eu acho que vai me ajudar bastante, né? Faz sentido eu já usar isso, mesmo que simulando essas situações, o que o meu coordenador, por exemplo, faria. Eu já informei isso para ele, né, que eu tenho esse desejo de cargo de gestão, ele já me orienta em alguns pontos, né, na medida do possível. Você acha que já conseguiria usar tudo isso que você mostrou aqui hoje como teste? Eu falo assim, pô, simular essas questões, mesmo fazer uma
gestão às escuras ali do meu time que eu tô hoje? Faz sentido, cara, ou não? Ainda acho que não é o momento, tem outras coisas para trabalhar. Cara, eu acho que faz sentido sim, acho que principalmente porque você vai começar a se organizar melhor, né, em relação a, ainda que você não seja, tá, um gestor oficial de pessoas, mas você pode fazer a sua gestão da sua própria carreira. Então, armazenar, né, as notas que você tem com o seu gestor, as notas que você faz do seu próprio trabalho, né, interações que você tem com outras pessoas do seu time, por exemplo, tudo isso é dado e vai ser contexto que você vai reutilizar em algum momento aí da sua trajetória. Tá? Então, falando de pessoas né, tanto de pessoas quanto de você próprio, aqui já faz super sentido você trabalhar. Tá? É uma forma de você organizar o seu segundo cérebro voltado para a sua carreira. E do ponto de vista de dia a dia, tá? Até de como ferramenta adicional para facilitar o seu trabalho, eu não mostrei aqui, mas deixa eu mostrar aqui. Aqui dentro, né, Peraí, deixa eu dar uma travadinha aqui. Rapidinho que tá uma janelinha aberta. Peraí, rapidinho. Igual quando você resolver aí, a outra dúvida é quando que vai ficar disponível no YouTube essa gravação, porque eu vou ter que fazer algumas mudanças, né, por conta das ferramentas que eu utilizo aqui. Mas quando que vai estar disponível? Eu pretendo subir amanhã, tá? Ah, legal. Valeu. Amanhã eu pretendo subir esse aqui, ó. Mas basicamente aqui, cara, olha só, eu tenho aqui, né, o meu comando aqui, né, o tmr/h, né, aqui eu estou trazendo aqui os meus comandos, e aí eu tenho esse aqui que é o do projeto. O que o projeto faz? Eu vou dar um tmr project, e aí no tmr project aqui, eu vou adicionar aqui, por exemplo, migração AWS, tá? Só como sugestão. Ele vai criar aqui dentro, né, do My Company, Projects, e o projeto que você está trabalhando. E aqui, por exemplo, esse aqui já é uma aplicação direta que você já pode trazer para o seu dia a dia. Aqui, né, você vai trazer o contexto do projeto, do que você está fazendo, e aí, como toda reunião que, por exemplo, você participar, e você chamar lá o TMR Inbox, ele já vai rotear todas as notas das reuniões aqui para dentro dessa pasta. Então, tipo, tudo que vocês conversar com as pessoas do seu time vai vir aqui para dentro. E aí, né, eu particularmente usei muito isso aqui, eu fui responsável por poder, por exemplo, organizar vários workshops presenciais nos escritórios que a empresa tem aqui no país. Então, eu tinha que coletar muito dado, eu tinha que cruzar vários dados, eu tinha que fazer análise, eu tinha que ver quem eu chamo, aonde eu organizo, né? Tipo, vários detalhes do dia a dia, e foi tudo feito aqui dentro, né? Dentro desse segundo cérebro aqui, que eu criei, né? Como isso aqui é um template, né? É só uma organização, aqui eu fui criando várias pastas que eles tinham relação com tudo que eu estava fazendo. Tipo, quem eram as pessoas, quais eram os temas, quais eram, né, as pesquisas de satisfações que eu fazia da galera, qual que era, né, a avaliação do meu trabalho de organização. Então, eu fui construindo, né, um grande artefato de dados aqui relacionados, de apresentações, de PPT, uma série de coisas, e sempre que eu precisava, né, de fazer qualquer ajuste, ele automaticamente, né, ele cria esse documento que ele chama DEPs aqui, essas dependências, de você linkar o que depende de que aqui dentro. Então, por exemplo, você pode trazer, né, uma lista de essa aqui são as pessoas que vão fazer parte dessa iniciativa, ou esse aqui são os repositórios que eu preciso utilizar para migrar. Tudo que você trocar em um arquivo, ele automaticamente identifica que mudou e ele vai manter tudo sincronizado. Então, até para você organizar o seu formato de trabalho, né, de você não ter doc espalhado e planilha espalhada, joga tudo aqui dentro, né, usa o cloud, marca os arquivos aqui dentro, cara, magicamente o negócio acontece. É bizarro a produtividade que eu tive para poder fazer coisas que dependia de 5 pessoas, eu fiz sozinho. Só usando isso daqui. Legal demais. Muito obrigado. Boa noite. Fala, Demão, boa noite. Parabéns, Marlon, pela comunidade, por trazer aí para a gente discutir esses pontos. Obrigado por compartilhar esse conteúdo aí conosco. Legal, nada. Eu anotei algumas dúvidas, talvez eu possa até repetir, eu não consegui assistir 100% do vídeo, tive que fazer algumas pausas, então se for, você pode falar que está no vídeo, que eu assisto de novo no YouTube. Uhum. Mas, considerando o contexto
Por exemplo, a minha empresa, para usar ferramentas, muitas vezes eu tenho que solicitar para outras áreas, Uhum. áreas de pessoas que eu nem conheço, existe controle no equipamento que eu uso e tal. Uhum. Então, aí uma dúvida é se tem alternativa ao Granola para gravar vídeo, porque perdão, gravar as transcrições, porque eu vi que parece que fica online e não no disco local. Ele aceita a alternativa? Esse é o ponto. O Granola, ele tem tudo que ele grava uma cópia local no seu computador. Ah, Então, sim. a ideia, né, de usar, né, de passar por esse processo que eu mostrei para vocês, é que automaticamente, quando você faz a instalação ali pela ferramenta de CLI, você tem que fazer uma configuração aqui dentro. Isso não vem por padrão no Obsidian. Você tem que instalar o plugin do Granola. Esse plugin, né, que vai ir lá na pasta local onde o Granola armazena as notas, e você precisa mexer numa configuração dele aqui. Deixa eu mostrar rapidinho. Aqui, ó, você tem que ajustar uma configuração dele para poder falar qual que é a pasta do projeto que ele vai fazer esse roteamento, né, de notas, e aqui dentro eu mapeio para o inbox, além de ajustar, por exemplo, a nomenclatura, né, de como é que ele vai salvar esse arquivo. Então eu sempre coloco a data para você saber quando aconteceu e o título. Por isso que eu disse para você ser bem intencional no nome da reunião, porque facilita muito esse processo ali de identificar. Caso você não possa, né, usar o Granola, simplesmente pega, se, por exemplo, você trabalha com o Google aí, você pode trabalhar com o Google Meeting. Pega a nota, cola ela aqui dentro do inbox e roda o TMR Inbox, que ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Isso aqui é um facilitador, mas você pode jogar qualquer coisa aqui que ele vai interpretar e vai jogar para o lugar correto. Ah, perfeito. Então, ele é independente, mas a ideia de usar o Granola é só para facilitar ali e automatizar. Bacana. Exato, exatamente. Sim. Eu vi que no repositório que tem opções para o MML, né, o Cloud. E tem ideia de colocar mais outros? Que eu vi que tem Gemini. Isso, inclusive, já é um convite, né, para a galera que quiser contribuir. Então, basicamente, aqui, quando ele vai fazer né, por exemplo, a criação, tá tudo dentro. Aqui tá o Dubmet. Deixa eu ver onde é que fica. Aqui, skills. Aqui, por exemplo, aqui, né, são as skills que vão por default. E no processo, né, de criação, né, aquele comando tmr init, hoje está implementado para ele criar uma pasta .cloud e ele vai copiar essas skills lá para dentro. Dá para a gente estender isso de você, por exemplo, qual que é a ferramenta que você trabalha? Eu trabalho com cursor. E ao invés de ele criar a pasta .cloud, ele vai criar a pasta .agents. Dá para poder estender isso daqui para qualquer um desses caras, mas, né, a gente pode construir isso em conjunto. Pô, bacana. Legal. E uma ideia, às vezes, é construir um plugin, o Obsidian, para fazer esse enchimento com o CLI, que aí facilita e abre para pessoas que não têm muito costume com prompt usarem, tá? Com É uma certeza. Com certeza. excelente uma ferramenta, tá? Excelente. Sim, sim. Parabéns aí. Exato. Obrigado. O roadmap tá enorme aqui, cara. Agora só falta gente para fazer. Sim. Obrigado aí. Boa, por nada. Mais alguma dúvida, galera? A ideia, né, que eu vou fazer a edição desse vídeo, né, só vou cortar alguns pequenos silêncios aqui para ficar um pouquinho mais dinâmico. Pretendo publicar até o final dessa semana e compartilhar, né, lá dentro da comunidade, né, e colocar, né, os links de tudo que eu apresentei aqui hoje também, né, para quem quiser participar dos encontros que a gente vai promover gratuitamente, conversar sobre isso daqui, né, conversar sobre IA no geral, né, a ideia é que a gente sempre traga, né, um tema que todo mundo tem interesse, né, vamos juntar, vamos discutir, eu acho que isso enriquece bastante, sabe? Pouquíssimas pessoas fazem, né? Eu quero ser uma dessas que faz aí. Eu acho que me ajuda, me faz evoluir, né? Consequentemente, outras pessoas também. Fala, Lucas. Marlon, como eu disse aí, agora que eu tô em casa, tá mais fácil. Cara, eu particularmente eu tô muito apaixonado nesse método de trabalho, porque eu entendo que ele não serve só para liderança, ele serve basicamente para organizar o roadmap da vida inteira. Exato. Seja para assuntos pessoais, seja para assuntos profissionais, seja como for. Basicamente é literalmente o seu segundo cérebro ali, fazendo um bom controle de gestão. Eu vejo que hoje um dos, entre aspas, das limitações que a gente teria é o fato de não ter o uso online,
né, dele, seria mais ali restrito ao local da próxima máquina, da própria máquina. Eu, particularmente, como dev aqui, que gosto aí de criar coisas malucas com IA, eu já penso em bastante coisa de como que a gente pode, por exemplo, trazer essa experiência para o usuário comum, como acho que bem dito aí, o cara que não tem muita facilidade ali com o terminal, né, de ficar digitando comandos e tal. Particularmente para mim, eu vou testar, vou trazer para o meu roadmap da vida, do profissional, dos times, e com certeza, cara, eu vou contribuir. Parabéns pelo trabalho, realmente ficou muito bom. Vocês têm algum repositório desses roadmaps que você tem para fazer? Algumas ideias que já deram e falta alguém implementar? Eu, particularmente, eu cara, tô fascinado aí na simplicidade que é o projeto e na eficiência que ele traz. Eu acho que no fim do dia é isso que todo mundo busca, né? A simplicidade versus a eficiência. Legal, cara, valeu. Acho que o ponto principal, eu dividi a resposta em duas aqui, sobre o conceito do segundo cérebro, eu acho que talvez é até melhor você basear no método original, né, no método PARA lá do Thiago Forte, porque ele é muito mais simples, tipo, o conceito dele é, quais são os seus projetos que você trabalha, né, quais são as áreas que você... Acho que vou até mostrar rapidinho aqui, acho que não tem problema não. O meu segundo cérebro pessoal, tá? Acho que é legal, só para dar uma dimensão para vocês aí. Aproveitar tipo assim, ó, eu tenho, né, aqui é o meu segundo cérebro pessoal, e aí eu tenho, né, aqui as minhas skills estão instaladas aqui dentro, beleza? Tipo, igual segue qualquer outro cara aí, eu uso o BIMED aqui dentro, e eu separo, né, as minhas notas puras ficam aqui dentro, né, quais são os projetos que eu trabalho, e aqui, ó, eu tenho, né, olha lá, por exemplo, vocês veem aí, BIMED, eu estou escrevendo um livro do BIMED, né? Tipo, reuniões que eu já conheci o cara que faz o BIMED, eu coloquei aqui dentro. Anotações que eu utilizei para poder produzir o curso, tá aqui dentro. Né, coisas aqui do cursor, tipo, cara, como é que eu estruturei o meu curso, quais são as reuniões que eu já fiz, tudo que eu já organizei de meetup tá aqui dentro. O Tech Manager de resultado, né? Tipo, quando eu fiz o livro, né? Coisas que eu penso para a comunidade, minha estratégia de conteúdo. Cara, tá tudo aqui dentro, né? Tá tipo, tudo estruturado, seguindo a metodologia lá do PARA, né? Lá do Thiago Forte. Projetos, áreas, recursos, né? Lá nas minhas áreas. Livros que eu leio, conceitos que eu acho interessante, né? Notas de curso que eu tomo, coisas de minha finança, né? Tipo, assuntos aleatórios, coisas de segurança. Então, tipo, tá literalmente, né, muito bem organizado para mim, Marlon, pessoa física. A proposta, né, do TMR, do Tech Manager OS aqui, é você estruturar o seu segundo cérebro num contexto exclusivamente do seu trabalho. Porque, né, principalmente numa visão de manager aqui, isso aqui você vai enfrentar em todos os lugares que você for. Você vai ter, né, você vai precisar de olhar para sua carreira, né, para sua empresa, para sua equipe, para sua liderança e para o seu projeto. Então, né, você faz essa distinção, você aplica o conceito adaptado numa realidade de empresa, e aí, né, tem toda essa inteligência por trás, né, tipo das skills facilitarem, né, para o usuário comum, né, conseguir fazer a utilização sem tanto conhecimento técnico. A CLI, ela é para o usuário um pouco mais avançado, para poder, tipo, eu não dependo por exemplo, eu não tenho modelo para trabalhar. Cara, eu consigo estruturar, né, tipo, passos, arquivos, templates de uma maneira muito simples. Essa que foi a proposta de News 2 Mundos. Legal, muito bom mesmo. Parabéns aí pelo resultado. Beleza, galera. Acho que é isso, né? Chegando aí, era para ser 1h30, já foi quase 1h40 aqui, mas se deixar a gente fica mais. Espero que tenham gostado, né? Fica mais uma vez o convite, né? Quem quiser contribuir, né? Vou mandar os links do repositório, vou deixar na descrição do vídeo depois também, né? Participar dos encontros aí mensais que a gente vai começar a promover no mês que vem, né? Se você quiser um passo além, nessas mentorias em grupo que eu vou organizar aí, né? Trazer realmente gestores, né, sempre no mesmo nível, gestores de times, vai ter, né, um grupo somente entre eles, né, eu vou fazer sempre essa curadoria, e quem já é líder de líder também, né, vai ter somente para esse público para poder discutir, né, acho que são problemas diferentes, desafios diferentes que cada um enfrenta, né, acho que esse aprendizado compartilhado, acho que acelera bastante a carreira de todo mundo aí também. Beleza, gente? Obrigado, boa noite para quem ficou até o final aí.
Valeu demais e vamos falando aí. Até mais.